Hoje eu vou falar a respeito de Davi, de quando Davi foi ungido a rei. Então, a história de Davi começa quando Deus fala com Samuel e manda Samuel ir até os filhos de Jessé, porque dentre eles seria escolhido um deles seria escolhido a rei. Mas Deus não disse para Samuel quem seria, apenas mandou ir e lá ele iria mostrar quem era. Esse texto que eu vou ler agora, ele fica em 1 Samuel 16, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Ele era ruivo e formoso, e de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A história de Davi, esse versículo que eu acabei de ler, mostra exatamente quando Deus ele fala com Samuel e manda Samuel ir até a casa do pai de Davi, a casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como rei. Mas também não revelou a Jessé quem dos filhos que seriam o rei. Porque o Senhor iria falar ali na hora, ele iria falar no momento. E assim aconteceu. Samuel foi até a casa de Jessé e lá encontrou todos os irmãos de Davi na casa, até o pai. Mas o único que era para estar lá, né? Porque o motivo de Samuel estar ali era Davi. E o único que era para estar lá não estava naquele momento. Então, essa unção que Davi recebeu foi quando ele era jovem. Ele era novo ainda. Não foi no mesmo dia, não foi na mesma semana, nem no mesmo mês que ele recebeu a unção que tudo aconteceu na vida dele. Ele já se tornou rei, já foi levantado. Não, ele teve que passar por um processo até chegar o dia em que ele estava preparado para sentar no trono e liderar como rei sobre Israel. Naquele momento, ele tinha experiência, ele tinha sabedoria, ele tinha tudo aquilo que ele precisava para liderar o povo como rei. Então aqui é que a história começa a se parecer com você. Você lembra quando você tinha 16 anos, 15 anos, a sua adolescência, e o Senhor falou com você? O Senhor disse, o Senhor te ungiu, o Senhor te chamou. E desde que o Senhor te chamou, você viveu muitas coisas. Você viveu propósitos, viveu altos e baixos, se levantou, caiu, né? Se machucou, foi curado, teve várias experiências, decepções, né? E isso também aconteceu com Davi. Davi, ele chorou, ele se machucou, ele caiu, ele se desviou emocionalmente, se desviou espiritualmente, ele fugiu, né? Cometeu muitos erros. Se você conhece a história de Davi, você sabe de todas as histórias e todos os fracassos e as vitórias de Davi, né? Se você não conhece, te convido a ler a história que você vai entender o que eu tô falando. Então tudo isso também aconteceu com Davi. Mas mesmo que tudo isso tenha acontecido com Davi, o Senhor não retirou o chamado que Deus tinha sobre ele, né? Então o Senhor, ele tratou de Davi. Ele curou, ele restaurou, ele levantou, né? Então passou muito tempo, durante até a coroação dele, até o momento em que ele chegou no trono, né? E às vezes você não entende, né? Cara, Deus me chamou, mas às vezes as coisas não andam.
né? Quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu já me machuquei, já levantei, já voltei para a igreja, já saí da igreja, já peguei firme, já desanimei. Mas o propósito que o Senhor tem com a tua vida, Ele não anulou. Ele não anulou o chamado sobre a tua vida por conta dos teus erros, das tuas quedas. Mas pelo contrário, né? Deus, em cada fase, em cada erro, Deus tratou Davi, né? E Davi respondeu a cada erro ou a cada vitória. Davi respondeu de acordo com aquilo que Deus esperava dele, né? Deus esperava, né? Quando ele errou, pecou lá com Betseba, ele reconheceu, né? Quando ele foi chamado a atenção, ele reconheceu que ele tinha errado. Por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas chegou o momento da coroação. Chegou o momento em que Deus vira a história, né, de Davi. E então ele é coroado a rei. Primeiro ele governou sobre Judá durante 7 anos. E depois ele foi coroado sobre Israel. E ali o propósito, a promessa se cumpriu por completo, quando ele foi coroado a rei de Israel. Então eu te digo hoje, não desanime, levanta, porque a tua coroação, ela está prestes a acontecer. Quando isso acontecer, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber como que Deus honrou você, como que Deus fez toda aquela humilhação, todos aqueles anos de escassez, de dor, de sofrimento, se transformar agora em um tempo de bênção, um tempo de honra, um tempo de governo, né? Então eu te digo uma coisa, o teu chamado, ele ainda está válido. Deus não anulou o teu chamado continua. E está chegando a hora de você ser coroado, está chegando a hora da exaltação, da coroação, de Deus te colocar no lugar que Ele te ungiu para você estar. Então, não desista, persevera, não desista no meio da promessa, porque está chegando o tempo, e o Senhor está te enviando essa palavra agora para você crer, para despertar fé no teu coração, para você se animar. Continua no teu propósito, continua naquilo que Deus te chamou. Porque é a hora da tua coroação. Deus está te ungindo para ocupar o lugar que Ele separou para você desde que Ele te chamou lá na tua adolescência. Ele te chamou no início. Recebe essa palavra em nome de Jesus, com todo o temor do meu coração. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra. Creia que grandes coisas estão para acontecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero fazer uma breve oração pela tua vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu apresento a vida, meu Deus, dessa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento e te peço que o Senhor venha até ela nesse momento com a tua presença, com o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, com a unção que o Senhor tem para derramar sobre ela e que o Senhor, em nome de Jesus, libere sobre ela aquilo que o Senhor um dia a ungiu para receber. Senhor, eu oro nesse momento para que cadeias venham ser quebradas, Jesus, e tudo aquilo que estava impedindo ela de romper na vida, em nome de Jesus Cristo, venha cair por terra nesse momento. Que a coroação, Senhor, que o Senhor preparou para ela, aconteça no momento certo, no momento exato. E que o Senhor venha honrar essa vida, o Senhor venha exaltar essa vida. Em nome do Senhor Jesus.